Ora viva pessoal, boa noite, vocês já são da casa, aqui é Traf Informações, a casa é nossa. Hoje vamos ter o Jorge Ben Júnior e o com outro convidado é o Isidro Fortunato. Ai, 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 é isso que hoje a gente vai ao rubro. Jorge Ben Júnior é estudante. Brother, deixa-me só virar aqui. Está bem, não há problema. Aguardamos também. Estou com pouca luz aqui. Tem que ter aqui uma lanterna, whatever, aqui ligado. Como é? Tudo bem, Sebastião? Graças a Deus estou bem. Estamos aguardando também pelo Jorge Bang Júnior, estudante de antropologia, que queríamos ter aqui um antropólogo e o cota Isidro Fortunato. Examine. Yes. Jorge, não consigo ver o Jorge. Vou ligar mais um. Deixa eu ver aqui. Não sei o que se passa com o Instagram, mas nesse momento não consigo. O Jorge já entrou. Agora Jorge Bang Júnior e o cota Isidro Fortunato. Acho que eu tinha Parece que. Ok, estamos todos no ar. O tema é os caminhos da cultura angolana. Tradição, modernização e mudança social em Angola. Isidro Fortunato, trouxe Isidro Fortunato porque é um cota. Tem muito barulho aí, Jorge. tem muito barulho. Sim, sim. Talvez seja por causa dos fones de ouvido que eu estou a usar. Agora está melhor. Sim. Tá. Contra Isidro Fortunato é alguém que muito aprecio e tem acompanhado as suas abordagens no mundo da cultura. Em si, tem feito um grande trabalho em torno da enfatizar a cultura angolana, dar a conhecer ao mundo o que é de facto a cultura angolana e África em si. E Jorge Ben Júnior é um antropólogo, estudante, aspirante antropólogo, e vai trazer uma abordagem mais antropológica. Para o tema aqui, os caminhos da cultura angolana, eu gostaria que me situassem, né? Especificamente, de onde é que partiu a cultura angolana e quais são as mutações sofridas até hoje? Gostaria de começar com o cota Isidro Fortunato. Olha, primariamente eu devo dizer até que agradecer aqui pelo convite que me foi formulado para participar com vocês nesse live. Dizer que essa conta eu já não usava há muito tempo, não sei qual é a força que me deu para conseguir recuperar a conta e estamos aqui. Isso está a ser praticamente uma live de improviso, porque eu não estou em casa, ok? Eu estou aqui com um amigo meu que estávamos a fazer um trabalho, estamos a improvisar, inclusive as luzes que estão aqui foram improvisadas. Mas, no entanto, quando nós falamos de cultura, nós estamos a falar de um manancial de informação compreendido por um determinado povo. E esse manancial de informação determina o comportamento, determina o pensamento, determina todas as nuances e a forma com que esse grupo de pessoas interpreta as diferentes experiências cósmicas dentro de um determinado espaço, ok? Nós conhecemos cultura por esse aspecto, ok? Então, dizer que aquilo que nós chamamos de cultura angolana praticamente não existe. Ok? É preciso nós irmos na questão, na questão da ideia de Angola, de onde é que surge Angola, para nós podermos ter aqui uma visão geral do que é que pode ser considerado cultura angolana. Para começar, o angolano como povo não existe, ok? Nós podemos dizer que Angola é um projeto colonial, ok? Angola, que nós conhecemos hoje, ela não resulta da experiência cultural dos povos, do grupo de povos que existiam nesse território,
Angola resulta da experiência cultural colonial e não das tradições dos povos que estavam nesse território, ok? Isso é Angola, um projeto ultramarino português que teve a sua origem dentro do projeto de colonização. Então, o que eu trago aqui como narrativa é que cultura angolana não existe, ok? O que nós podemos até ter como cultura angolana é a questão da assimilação. Todo aquele comportamento que é gerado dentro de um fluxo cultural estrangeiro, nesse caso da cultura portuguesa, é que nós podemos chamar de cultura angolana, porque o angolano tem um padrão que o determina. E esse padrão é determinado pela cultura que ele assimila. Logo, nós podemos dizer que a cultura angolana é o conjunto de hábitos e costumes que foram herdados do processo colonial, ok? Então, isso é a cultura angolana. Agora, se nós falarmos dos povos que estão nesse território, que são muitos povos, ok? Estamos a falar dos ambundos, ovimbundos, quanhamas, nhanecas, estamos a falar de um manancial e bindas, nós temos aqui os povos Lunda Chokwe. Estamos a falar que nós temos cá muitos povos cá, mas é preciso nós compreendermos que, tal como em 1957, durante a independência do Ghana, houve um processo de construção do Ghana enquanto nação, esse processo não ocorreu em Angola, e é preciso deixar isso muito bem claro. Em 1957, Ghana, o atual Ghana era conhecido por Golden Coast, Costa do Ouro, que é o nome que as colônias inglesas britânicas deram àquele espaço geográfico dentro do África, Golden Coast. Depois da independência do Ghana, a luta anticolonial, quando se atingiu a independência, um Kwame Nkrumah decidiu definir o cidadão ganês dentro de uma perspectiva cultural. E essa perspectiva cultural permitiu que houvesse uma convergência entre os diferentes grupos que estavam naquele território, que hoje é conhecido como Ghana, que sentaram para definir o que seria a Golden Coast depois do colonialismo. E aí surgiu o Ghana. E o Ghana, só o nome Ghana já faz alusão à visão cultural, da visão cultural de unificação dos povos que estavam já nesse território. Então, surge o Ghana. E decidiu-se também quem seria o cidadão ganês. Mas se nós olharmos para Angola, quem é o cidadão angolano? Quem é o angolano? Nós não podemos nunca chamar o povo Ibinda de angolanos, não são angolanos, são povo Ibinda, ok? Não podemos chamar o povo Lunda Chokwe de angolanos, não são angolanos, são povo Lunda Chokwe. Nós não podemos chamar o povo Ambundo de povo angolano, não são propriamente angolanos, são povo ambundo. Nós não podemos chamar o povo ovimbundo de angolanos porque eles são ovimbundos. Por quê? Porque o ovimbundo, o Ibinda, o Lunda, são povos que já existiam antes desse processo colonial, dessa agressão histórica que nós vamos sofrer por via do colonialismo. Esses povos já existiam. Então é uma ofensa hoje chamar esses povos de angolanos. Porque quando você entra dentro da palavra angolana, você entra dentro de uma estrutura cultural que se identifica propriamente com o projeto luso-tropicalista português que deu origem a Angola. Ok? E um ponto aqui muito interessante. Cota Isidro, vamos só dar esse tempinho para o Jorge também aqui expressar um pouquinho em torno da minha questão. Jorge. Olha, primeiramente boa noite ao Sebastião e também ao mais velho Isidro, porque para mim é um privilégio e uma experiência muito grande estar aqui com o mais velho neste live. Bem, quanto à questão da cultura, olha, primeiramente eu vou usar muito a frase que o padre Bortolame tem usado, a questão de um só povo, uma só nação. O padre Bortolame ele defende de que o conceito de um só povo, uma só nação, na verdade não existe. Por quê? Porque existe uma série de povos e uma série de hábitos e costumes. Logo, a questão de um só povo, uma só nação não deveria se enquadrar nesse contexto. Agora, voltando à questão de que é cultura, eu vou lhe dizer que em antropologia existe uma série de definições ou uma série de conceitos que vão defender, na verdade, o que é cultura. Eu opto por pegar a definição de Leopold Sédar Senghor. O Senghor vai dizer de que cultura, na verdade, é uma forma de pensar e agir e de se manifestar que cada povo tem. Ou seja, o Senghor, quando ele vai, eu vou parafrasear aqui, desculpa, obra do Severino Nguenha, com o título das Independências e Liberdades.
naquela mesma obra, o Severino Ngonha ou seja, vai dizer que o Leopoldo Sédar Senghor, ele vai dizer que a componente, ou seja, a cultura, é o elemento ou é a condição preliminar para se perceber a condição de um povo ou para se atingir a libertação política. Por quê? Porque para Senghor, ao invés de a gente ter uma libertação política, explicar a origem de um povo, é necessário que a gente explique a origem deste povo com bases culturais. O Senghor defende nessa vertente. O primeiro ponto é o que, se eu tiver que falar sobre a governação de Newton de Matos, nós vamos conseguir perceber que o Newton de Matos, quando governou, no período em que ele governou Angola, existiu aquela, eu vou usar aquela dinâmica de conhecer para melhor governar. Ou seja, havia a necessidade que o Newton de Matos conhecesse o povo para melhor governar. Foi quando foi na altura que o Ferreira Diniz lhe foi atribuído que é para fazer a primeira carta etnográfica dos povos de Angola. E posteriormente José Redinha é que deu continuidade a este mesmo processo. Você mais alguma coisa para acrescentar? Cota Isidro Fortunato, perifraseou ou deixou aqui patente que não existe de facto cultura angolana. E não podemos dar o povo vinda tanto dos outros povos como o povo angolano. Então quer dizer que não existe uma nação em Angola. Caso seja esta afirmação, gostaria de saber os porquês da falta de existência de uma nação em Angola e o que se deve fazer para a construção de uma nação em Angola. Olha, é preciso olhar aqui para algo que é muito necessário. O que é uma nação? Ok? A nação é um espaço convergencial de diversas culturas que têm pontos de convergência e esses pontos de convergência produzem semelhanças. E essas semelhanças permitem que esses povos coabitem dentro do espaço, orientando o seu futuro, os seus objetivos enquanto povo, de forma comum. Ou seja, definem o seu futuro mediante uma agenda comum, uma agenda de entendimento comum. Então, é preciso dizer aqui que nós não temos propriamente uma nação, ok? E isso é muito patente, porque desde 1975, vamos falar da independência da Angola, nós temos aqui pontos de grande clivagem, por exemplo. O governo é um governo composto propriamente por assimilados. O governo de Angola é um governo composto propriamente por assimilados. E esses assimilados vão combater os grupos indígenas, ok? É preciso olhar para esse aspecto que é muito importante. Por exemplo, quando a gente olha para o massacre que houve recentemente contra o povo Vimundo no Monte Sumi, aquilo não foi um massacre aquilo foi um massacre do governo, do Estado angolano contra um povo, ok? Contra o povo no Monte Sumi. Da mesma forma que no Cafún foi o massacre do governo, do Estado angolano contra o povo Lunda Chope. Por que eu vou trazer sempre essas ambiguidades aqui dentro do meu discurso? Por uma questão muito simples, mas que é de fundamental importância. É preciso nós olharmos que no processo de independência os povos que estavam nesse território não foram tidos nem achados. É preciso também olhar a perspectiva de que as independências africanas que se originaram no colonialismo foram independências políticas, não foram independências culturais. E você, se quer construir uma nação, o processo de independência deve ser conduzido pela cultura. As culturas é que conduzem esse processo. Mas nós tivemos uma independência política e a nossa política já transportava o filo cultural ocidental, já trazia a perspectiva ocidental para determinar o futuro e o destino dos povos desse território. Isso não foi só com Angola. A maior parte dos países africanos, ok, que negociaram as independências, tiveram o mesmo destino. Podemos falar do caso de Moçambique, podemos falar de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e nós, para falarmos aqui da questão cultural, é só olharmos. Faz favor? Não, pode continuar. Olha, perdi nesse momento o raciocínio, ok? Primeiro, olha, eu vou pedir que tenha tempo para poder falar. Primeiro, eu não estou em casa e já não estou muito à vontade, ok? Vamos só entender algo rápido aqui. Não vou dizer assim, eu não estou em casa e já não estou muito à vontade. Não estando à vontade, eu tive que improvisar um sítio para poder atender o seu pedido, porque é um compromisso que eu tenho consigo, ok? Então, ou o mano me dá tempo para eu poder falar,
Porque quando me corta, por eu não estar muito à vontade, eu perco o raciocínio com facilidade. Ok? Tá bem. É assim Entendo. isso. Então, tem todo o tempo do mundo para falar. Tem todo o tempo. Não. Eu perdi o raciocínio, agora tenho que recuperar o raciocínio. É melhor passarmos por Jorge. irmão aqui. Mano, como é que chamas mesmo? Desculpa lá, não prestei muita atenção, Uh, não. Jorge Bang. Jorge Bang. É para muito prazer partilhar esse espaço contigo. Obrigado por estar desse lado aí. Vamos seguir. Eu espero que tu possas dar contribuição na pergunta que foi feita agora, porque o que eu disse, eu por não estar em casa, então não estou muito à vontade. Então, qualquer corte repentino que me é feito, eu tenho tendência de perder o raciocínio, ok? Olha, sem problemas, mais velho Isidro. Como eu já disse há bocado, na verdade o prazer mesmo é todo meu. É todo meu. Durante muito tempo eu fui uma espécie de telespectador acompanhando as palestras do mais velho Isidro. Mas agora Muito estar aqui a obrigado. partilhar esse ambiente com o mais velho é uma honra e um privilégio. Olha, Sebastião, Obrigado. podes por favor repetir a questão? Eu também me perdi enquanto o mais velho Isidro explicava. Eu falei sobre a questão da cultura angolana. Não existe Sim. nação em Angola. Eu perguntei o que seria necessário para que se construísse uma nação em Angola e os porquês da falta da nação em Angola. Nação. Olha, Sebastião, como o mais velho Isidro há bem pouco tempo acabou de explicar, toda a minha explicação durante todo esse tempo eu vou me basear na obra que eu acabei de ler recentemente, de Severino Nguyen, o moçambicano. Ele, ou seja, o Leopoldo Sédar Senghor, ele vai defender de que a cultura é a base para explicar a origem de um povo. Ou seja, é necessário que a gente pegue a cultura que é para explicar a civilização, a origem de um povo. Porque este mesmo ponto, é só a gente conseguir analisar que, do ponto de vista cultural, Angola não tem nenhuma expressão. Por que eu defendo que Angola não tem nenhuma expressão? A gente precisa aqui analisar como é que a China se tornou a China que é hoje. O que a China fez? A China vendeu, ou seja, a China passou a vender a sua cultura a nível mundial. Eu vou falar que se tu fores em qualquer ponto do mundo, tu vais encontrar a Chinatown. E falar da cidade da China, a gente vai falar de um conjunto de hábitos e costumes, ou bem a própria gastronomia, que a gente vai encontrar dentro da própria China. Há tempos eu estive a falar com o mais velho que tem sido uma fonte de inspiração para mim, o mais velho avô pastor. Eu perguntei ao mais velho quanto à questão dos rituais de iniciação dos povos de Angola, concretamente dos bacongos. O mais velho na altura me disse que na fase de 85 ele foi submetido ao que chamamos de ritual de iniciação Nkimba, que a gente diz Nkimba em Kikongo. Ele explicou que é uma espécie de preparação para a idade adulta, em que o mesmo jovem é levado a um determinado sítio e se é submetido a uma série de coisas. Eu depois perguntei ao mais velho avô pastor, mais velho, o que aconteceu com o ritual agora? Ele disse, olha, nós perdemos essa prática. Eu perguntei por quê. Ele disse, olha, o nosso país é governado mais numa perspectiva política do que cultural. E ele ainda disse para mim, olha, os nossos filhos, os vossos filhos, no caso se referindo a mim, é que a gente terá problema. Há tempo, todo mundo consegue notar que a própria independência da Angola é uma questão de que foi discutida. E se pegou nesse sentido, se deixou mais a questão cultural. A própria distribuição, a própria divisão etnográfica feita pelo José Redinha, que é tido como o maior etnógrafo, é uma distribuição, ou seja, uma distribuição antes da independência. Logo, depois da independência, é claro que foi existindo uma série de subgrupos étnicos. Logo, há necessidade de que a gente preste maior atenção para que consiga se conceber a Angola como uma determinada nação. Sim, vamos falar aqui um ponto interessante aqui, um ponto interessante na questão de nação é compreendermos que a China, por exemplo, ela hoje é a China. A China é uma nação, mas nós sabemos que a China, por exemplo, tem mais de 40 línguas. Os chineses, dentro daquele território, têm mais de 40 línguas. Mas como é que você estabelece uma nação? Através da convergência cultural, porque os povos dentro de um determinado território eles acabam por sofrer influências uns dos outros. Depois nós temos os casamentos e os casamentos legais que vão acontecendo muitas vezes de um povo com outro povo. Então acabamos por ter aqui um vínculo cultural forte que permite unificar determinados povos. Mas, no entanto, há um ponto aqui que eu acho que é muito interessante. É a forma com que
as pessoas conduziram o processo das independências. As independências africanas foram atos políticos, não foram atos culturais, ok? E quando nós falamos que foi um ato político, nós vamos na questão de que todo instrumento político ele é invocado dentro de uma determinada cultura, ok? A política que nós temos em Angola, ela foi invocada dentro dos valores culturais estrangeiros, propriamente dos portugueses. Okay? Ela emana, tanto mais que a nossa Constituição é uma cópia da Constituição portuguesa, e isso se estende para toda a África colonizada pelos portugueses, ok? Enquanto potência colonial. Então é preciso olhar para esse aspecto que é bastante importante. Depois, outro ponto é que a cultura também que invoca as instituições. Não há instituição que não é uma necessidade da própria cultura em si, ok? Se nós, na nossa África pré-colonial, nós tínhamos as escolas de iniciação, que foram muito bem citadas aqui, nós tínhamos as escolas de iniciação, que eram elementos fundamentais de construção e caracterização do indivíduo, personificação do indivíduo, para preparar o indivíduo para compreender a sua missão nesse mundo, compreender as dimensões da sua própria comunidade e como servir e transformar essa mesma comunidade. Isso são os rituais de iniciação. E os rituais de iniciação nós temos o Efico, temos o Chicumbi, temos a Mucamba, temos o Loan, temos uma série de rituais de iniciação para cada povo específico, ok? Então, tu compreendes que a cultura que invoca instituições. Por que que a iniciação dos jovens africanos hoje não é uma instituição? Por causa do colonialismo. Por que que o alambamento, que é o famoso casamento africano, não é pedido? Porque o pedido é uma corruptela, é a secundarização do matrimônio africano. Então, o alambamento devia ser uma instituição, porque o alambamento tem regras. O alambamento na Lunda Chopper, ok? O alambamento do povo Lunda é diferente do povo Ibinda. Então, nós estamos a falar aqui que o próprio alambamento devia ser uma instituição. Por quê? Porque é uma necessidade que emana da cultura. E o matrimônio em África é o passo mais importante, porque é a construção da família, e a construção da família é a construção da comunidade. Então nós temos que olhar para esse aspecto como um aspecto extremamente negativo. Nós temos que entender que a destruição da própria cultura não permite que as culturas invoquem as suas próprias instituições. Então nós vamos ter, dentro daquilo que é a construção da ideia de Angola, ok? Nós vamos ter instituições que foram invocadas dentro das vontades coloniais, ok? Ministério da Saúde, Ministério disso, Ministério daquilo, todos esses ministérios, ok? Eles atuam dentro do pensamento colonial, eles têm balizas e têm limitações, mas atuam todos dentro do pensamento colonial. Isso é possível transformar o pensamento de uma inteira sociedade quando você age por via das próprias instituições. O que nós temos aqui praticamente é a continuação do colonialismo. O MPLA, que é o partido que governa a Angola desde 75, não fez uma cultura com o passado colonial. E o pior, mantém o passado colonial ativo dentro das instituições e a agir e a determinar a nossa forma de estar e de viver em sociedade. É o caso do miúdo que foi expulso da sala de aulas por ter cabelo crespo. E o cabelo é uma questão de identidade, não é uma questão de você deve cortar porque aqui você não entra. Mas nós temos que entender que as políticas que levavam com que os pretos indígenas naquele tempo tinham que cortar o cabelo era uma questão de submissão às autoridades, às instituições primeiro. Em submissão às instituições coloniais e à autoridade colonial em si. Então o indivíduo tinha que cortar o cabelo, porque ele tem que se despir da sua própria identidade para ser construído dentro da visão colonial. Por isso é que nós temos que olhar bem alguns códigos que se encontram em Angola, a ideia do homem novo. Quem é o homem novo? O homem novo é um indivíduo construído na perspectiva cultural colonial. Esse é o homem novo. O preto que fala o português vernacular, o preto que se veste como um europeu, o preto que não respeita a dimensão geográfica da área que se encontra e vive como um europeu, alimenta-se como um europeu, fala como um europeu, veste como um europeu e até sexualiza como um europeu.
ok? Faz sexo como um europeu. Então, tu estás a falar de uma multidimensionalidade de fatores que vão determinar a conduta do indivíduo e que essa conduta é favorecida pelas instituições, que são os elementos atuantes de manutenção da dinâmica social. Compreendo. Jorge, tem mais alguma coisa a dizer quanto a essa questão? Olha, já não por enquanto. Acho que tem um aspecto que é sobre a mudança social em Angola. Podemos olhar para o colonialismo, a globalização como único fator da mudança social em Angola, ou existem diversos fatores? Olha, eu vou lhe responder da seguinte forma, até se calhar devia dar espaço aqui para o nosso irmão responder a princípio. Importa-se de responder agora? Olha, quanto à questão da mudança social, bem, olha, Sebastião, respondendo à tua questão, eu acho que a globalização é o elemento principal para a própria mudança social em Angola. Primeiro é que a questão da mudança social é mais discutida no próprio âmbito da própria sociologia. Por que eu digo isso? Dos artigos que eu estive a ler sobre mudança social, a mudança social é um conjunto, ou seja, é um conjunto de processos que vão afetar a boa ordem de uma determinada sociedade. Há tempos alguém deu uma definição de exemplos no caso de mudança social. Ele falou-me sobre a abolição da escravatura. A abolição da escravatura, num cômputo geral, ela vai ser enquadrada como a própria mudança social. Depois um outro sim, que é a questão de mudanças sociais. Eu depois vou falar da questão de mudanças comportamentais. Hoje por hoje, eu vou lhe dar um exemplo muito prático. Há tempos, quando estivemos a falar com o senhor embaixador, o senhor Jorge Chiosa, ele nos deu um exemplo muito importante. Ele disse-nos, olha, há tempo, há sensivelmente 20, 15 anos atrás, se o teu filho cometer no bairro, antes que ele chegue em casa, todo o bairro já sabe. Ou seja, antes que tu chegues em casa como pai, todo o bairro já vai se aperceber de que, olha, o filho tal do fulano ali cometeu uma determinada coisa. E é o próprio bairro que vai educar o mesmo jovem. Hoje por hoje, este mesmo processo já não acontece. Se o meu filho cometer no bairro, ou seja, os meus vizinhos vão simplesmente olhar e não vão dar um corretivo a ele e, posteriormente, ele tem de vir cá a casa e eu que tenho que dar esse corretivo. Esse mesmo processo eu vou acrescentar como mudança social, mas do ponto de vista comportamental. Porque as relações que a gente tinha enquanto um povo unido, quer seja para questões de problemas, questões de saúde e um montão de coisas, hoje por Parece que há algum problema na rede do Jorge. Sim. Pode continuar, acho. Olha, acho que vocês conseguem me ouvir agora. Sim, conseguimos. Tá. Eu acho que eu perdi o fio lógico agora, mas o mais velho pode continuar ainda enquanto eu vou pensando. Olha, no ponto de vista da globalização, né, nós devemos olhar sempre a globalização como um elemento de instituição de uma monocultura, ok? E essa monocultura, ela favorece propriamente a civilização ocidental, ok? Nesse processo. A globalização é inimigo dos povos, é o destruidor de culturas, é o devorador de culturas, ok? É preciso olhar sempre para esse aspecto. Primariamente, é preciso descodificar o que é a própria globalização. A globalização é um sistema cultural, ok? É um sistema de pensamento. Da mesma forma que nós pedimos para as pessoas que olhem sempre para o colonialismo como ciência, não olhem para o colonialismo como um processo que foi incluído dentro de uma circunstância histórica. Não, o colonialismo é o que nós vivemos hoje, ok? Há processos que foram acontecendo e que se encontram presentes hoje que determinam a nossa forma de viver, a nossa forma de compreender o mundo, a nossa percepção e, acima de tudo, as nossas sensibilidades. Isso são construções do próprio colonialismo, porque se você altera o pensamento do indivíduo, a meta da alteração do pensamento do indivíduo é a alteração do comportamento. E uma vez que você altera o comportamento do indivíduo, você altera a sua forma de se compreender a si mesmo. E você tem um indivíduo que está imerso dentro de um conflito espiritual, porque quase sempre que falamos sobre colonialismo, não falamos da parte que afeta o espírito, porque o colonialismo também é um espírito, ok?
A partir do momento em que eu falo que o colonialismo é um espírito, eu faço daqui uma experiência básica. Os povos mumuilas, as mulheres mumuilas e tal, as mulheres do sul de Angola, as mulheres imbas, aí do sul de Angola, do Namibe, Benguela não digo, mas do Namibe, da Huila, dentro desses espaços, eles têm uma liberdade de andar e se compreender, ok? Essas pessoas, as mulheres andam com os peitos de fora, andam com pouca roupa, ok? E tudo isso são fatores influenciados pela cultura. E a cultura é fundamentalmente influenciada pela geografia. Por isso é que eu digo sempre aos manos, vamos estudar geografia, vamos estudar conceitos do gênero tipo determinismo geográfico, que são conceitos fundamentais na questão de construção de sensibilidades culturais. É muito importante nós compreendermos determinismo geográfico, porque o motor de construção cultural, de possibilidades culturais, é o próprio determinismo geográfico, ok? O determinismo geográfico é a soma das componentes geográficas na questão de manutenção, perpetuação e criação do ecossistema de possibilidades culturais. Por exemplo, existem espaços geográficos em que a norma geográfica, a forma que incide dentro daquele espaço geográfico, determina propriamente o crescimento. Nós sabemos que, se nós podemos falar, se no sul cresce batata, no norte, por exemplo, cresce outra coisa, cresce repolho, ok? Há facilidade, porque tu estás dentro de um espaço geográfico. E o determinismo geográfico, todos os elementos que são determinados geograficamente, vão favorecer a vida. Existe um tipo de peixe que só existe no norte de Angola, existe um tipo de peixe que só existe no sul de Angola. As nossas chanas têm bagra, a outra chana só tem um tipo de peixe. Tudo isso é favorecido pelos elementos geográficos que determinam os níveis de vida que devem existir em cada espaço geográfico. Nós próprios aqui precisamos de fazer aqui. Eu, por exemplo, já viajei para vários lugares do mundo e sempre que eu chego num outro país, eu tenho uma descarga espiritual. Ok? Porque eu entro dentro de um novo ambiente, um ambiente com uma determinação geográfica diferente, e o meu espírito precisa de se incorporar dentro daquele espaço. E o determinismo geográfico é mesmo sobre isso. Se o norte produz, é facilitado, se o ambiente climatérico e geográfico do norte permite a produção de frutas, no sul permite a produção de legumes. É sobre essas coisas que nós temos. E para tu definir a vida dentro de um espaço geográfico, você, dentro de um determinado espaço geográfico, você cria a cultura a partir das possibilidades biológicas que são fornecidas pela determinação geográfica. A forma como o sol bate sobre aquele espaço geográfico, a forma como o sol influencia os corpos biológicos daquele espaço. Tudo são determinações geográficas. Se o homem tem a pele mais escura no Mali, tem a pele mais melaninada, tem a ver com a determinação geográfica, a forma como o sol incide naquele espaço geográfico. E o sol é muito importante, ok? Porque o sol, da forma que também incide sobre os alimentos, também determina o valor calórico desses mesmos alimentos. Tá a ver? Por isso é que nós falamos que é preciso ter muita atenção, que até a própria dieta, ela não é uma, até a própria dieta é cultura. O tempo é cultura. Tudo isso é cultura. A dieta é cultura porque o homem sabe que eu estou numa zona que me dá tomate, me dá peixe, me dá isso. Então, eu vou criar a minha dieta com base naquilo que tem dentro do meu espaço geográfico. Nós, angolanos, hoje, estamos doentes, estamos a desenvolver muitas doenças por causa dessa brincadeira de cesta básica que o próprio colônia que criou. Ok? Cesta básica, o que é que devia ser cesta básica? Devia ser o conjunto de alimentos, o conjunto de alimentos que garante o sustento da estrutura biológica de um determinado grupo de indivíduos dentro de um local em que a produção desses alimentos não obedece critérios temporais, aquilo pode dar o tempo todo. É com base na fatura que eu estabeleço, com base na fatura que eu estabeleço a minha dieta, e a dieta é cultura. Se na minha zona só está saindo muita batata, eu vou falar, aqui a nossa dieta é batata, porque eu sei que batata não falta. Como é que nós temos na nossa dieta, no que chamam de cesta básica, salsicha, fiambre, pão,
arroz, ovos, essas coisas, tipo, nós temos um conjunto aqui de elementos que muitos não brotam direito nas nossas zonas geográficas. E isso criou a grande máfia da importação. A máfia da importação faz parte dos acordos secretos que os tais nacionalistas independentistas fecharam com os carrascos portugueses em 1975. Esses acordos da importação é que fazia com que nós, até há bem pouco tempo, importássemos palitos para palitar os dentes de Portugal. Okay? É preciso olhar para a história, compreender o determinismo geográfico, compreender o espaço vital, principalmente, porque todos esses elementos vêm da escola de Durkheim. Durkheim vai trazer essa perspectiva sobre espaço vital, espaço geográfico, e é muito importante que nós estudemos isso, porque esses são os fatores determinantes na manifestação de qualquer cultura em qualquer espaço. Jorge, tem alguma coisa a dizer ou podemos prosseguir? Olha, Sebastião, eu pretendo acrescentar com mais alguma coisa. Primeiramente, que eu vou lhe dar o exemplo do Mobutu, o antigo presidente da República Democrática do Congo. O Mobutu, quando da sua visita para Angola, ele disse que Angola, do ponto de vista geográfico, encontra-se em África, mas do ponto de vista cultural, Angola encontra-se na Europa. Mobutu deu esse exemplo, fruto dos comportamentos que a gente consegue adquirir aqui. Eu acho que a questão do ponto de vista cultural do que hoje é Angola é muito fruto do modelo de colonização que Angola teve. Porque, se tu reparares para os povos congoleses, não houve muita influência do ponto de vista cultural. O país colonizador não houve muita influência do ponto de vista cultural. Porque os congoleses, eu defendo de que os congoleses são mais autênticos. A questão da própria gastronomia congolesa, eu vou lhe falar da própria chikwanga, bem do próprio peru, é uma comida típica cá em Angola. Tem muita influência cá em Angola do que do próprio país lá no Congo. Um outro sim é o que eu defendo de que, esta é a minha opinião, eu defendo de que as culturas não estão isentas a influências externas. É preciso que se preste maior atenção a isso. Quando eu digo que as culturas não estão isentas a influências externas, eu estou a me referir à globalização. Porque em antropologia, existe uma corrente que a gente vai chamar de coisas e lhe atribui um outro significado. Se a gente prestar maior atenção, eu vou lhe dizer do vulgo pensador, que para os povos Lunda é chamado de Cuco, que era uma espécie de ancestral que servia de intermediário, quer para os ancestrais, quer para os povos vivos. Hoje, o pensador foi refuncionalizado, ou seja, ele adquiriu um outro conhecimento, um outro significado, para os povos angolanos, porque é pegado o pensador e é mostrado como uma espécie de símbolo nacional. A minha questão é, será que para os povos bacongos, para os povos ovimbundo, para os povos nhaneca, o pensador tem o mesmo significado cultural ou é uma imposição? Sem mais nada para acrescentar. Então, essa questão de símbolos nacionais, vamos também tocar aqui nos símbolos nacionais de Angola, acaba sendo uma ofensa cultural para os demais povos que não se identificam de facto com esses símbolos. Sebastião, é claro. É só tu prestares atenção, como eu já disse há bem pouco tempo. A questão do pensador, eu vou ser repetitivo. A questão do pensador, na verdade, enquanto eu e os meus colegas estudantes de antropologia, a gente foi mais a fundo e conseguiu perceber que o verdadeiro nome foi Cuco. E tu imaginas, e depois a antropologia me aparece com uma corrente chamada refuncionalismo, como eu já disse há bocado, que é atribuir um outro significado ao mesmo objeto. Logo, se o Cuco, que é um objeto, que é um símbolo típico para os povos Lunda, que tem um outro significado, que era uma espécie de intermediário, quer dos mundos dos ancestrais, quer do mundo vivo. É claro, se eu levar esse mesmo objeto para os povos Bakongo, não vai ter muita relevância do ponto de vista cultural. É preciso que a gente preste maior atenção nisso. Quer se eu levar para os povos Ovimbono, para os povos Bakongo, para os povos Ovimbono, para os povos Zambono, desculpa, os Nhaneca também, não vai ter também muita relevância. Por quê? Porque este mesmo significado cultural que os povos Lunda lhe atribuem, os povos Bakongo, quer Ambono, quer Ovimbono, não vão se identificar. Logo, é preciso que a gente preste a máxima atenção na própria Constituição de Angola enquanto nação. Como o próprio mais velho Isidro já disse, a questão do Ghana. Então, o que é que os outros povos têm de fazer para que essas ofensas ou imposições culturais terminem? Ao teu ver. Sebastião,
Olha, no meu parecer, eu vou parafrasear novamente a obra de Severino Nguenha, onde o Senhor defende de que, para se explicar a origem ou a civilização de um povo, é necessário que exista primeiro uma libertação cultural, porque a libertação cultural é a condição preliminar para se atingir a libertação política. É necessário que a gente explique a origem de um determinado povo com princípios culturais, não com princípios políticos. Porque se tu reparares, daqui a 10, 15, 20 anos, os nossos valores culturais, os nossos hábitos e costumes e uma série de práticas culturais já estão a ser esquecidos. Eu vou aqui lhe citar a obra do reverendo Padre Raul Ansua Antuna, com o título Cultura Banto. Eu vou citar aqui a questão do casamento. A questão do casamento é uma espécie de aceitação para os povos bakongo. É uma espécie de aceitação. Ou seja, o casamento lhe dá o título de pai. Caso tu não faças o casamento, tu não tens o título de pai. E tu prestas a maior atenção nessa questão. Imaginemos, para os povos bakongo, se bem que os ovimbonos chamam de alambamento, mas para os povos bakongo não é chamado de alambamento, é chamado de encamalongo. O que é encamalongo, na verdade? Um camalongo para os povos bakongos, ele vai ser dividido em duas partes. O longo, que é um conjunto de bens que o mesmo jovem vai dar à família. E aquilo que o conjunto de bens, a gente vai chamar de compensação matrimonial. O que é compensação matrimonial? Compensação matrimonial não é mais senão a retribuição, ou seja, o agradecimento que o jovem vai dar à família da jovem pela pessoa que ela se tornou. Tá bem. Jorge, quanto à questão da modernização, quais são os principais aspectos para notar que, de facto, todas as culturas, visto que vocês disseram que não temos cultura angolana e temos culturas, foram, de facto, modernizados? Quais são os principais aspectos? Quais são os principais aspectos? Olha, primeiramente, essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro é que, se tu reparares, os povos que habitam em Luanda são povos que vieram de sítios diferentes. E, ao ver de sítio diferente, é claro que a gente vai encontrar uma série de hábitos e costumes. E são coisas muito diferentes. Primeiro ponto é o quê? Eu vou lhe falar de mudanças comportamentais. Hoje por hoje, hoje por hoje, a gente não consegue ver um vizinho como uma espécie de família. Ou seja, antigamente o teu vizinho, lhe seria mais fácil entrar em tua casa sem que tu não estejas em casa e ele tiver acesso a qualquer coisa em tua casa e não teria nenhum problema. Mas hoje por hoje a gente ou seja, se o meu vizinho entrar em minha casa sem a minha permissão, é claro que eu vou invocar uma série de coisas. A gente ali vai estar diante de uma modernização comportamental, primeiro ponto. Segundo ponto é que, ao falar de modernização ou mudança social, Sebastião, eu como já disse há bocado, a mudança social vai se apegar mais na questão de quando dentro da própria sociedade a gente vai mudar, ou seja, vai haver mudanças, vai haver configurações do bom funcionamento daquela mesma sociedade. Então é preciso que a gente preste maior atenção nesses pontos. Jorge, na qualidade de um antropólogo, né? Alguém conhece ou seja idônea na matéria, o que é necessário, de facto, para que nós tenhamos a cultura angolana? Olha, o que é necessário para que a gente tenha uma cultura angolana? Eu, na minha opinião, eu defendo, sem querer ser radical, eu defendo que é preciso se repensar esse país. Quando eu digo repensar o país, há necessidade de que se repense o país do ponto de vista cultural. A questão o que se defende muito, a questão da identidade cultural. A questão da identidade cultural é o elemento principal. É preciso que o Sebastião me aceite como eu sou. É preciso que eu respeite os povos ovimbondo, os povos zambondo, os povos bakongos e uma série de coisas. Logo, a gente deve ver esse país mais do ponto de vista cultural do que político. Porque é a própria cultura que está na base do desenvolvimento de um país. Como bem há pouco tempo eu consegui lhe explicar sobre a questão da China. Por que a China se tornou a China de hoje do ponto de vista mundial? Porque a China vendeu a sua cultura no mundo. A China não veio com uma série de... Como é que eu vou dizer? Com uma série de governações que seja do ponto de vista político, não. A China vendeu o seu, ou seja, vendeu a sua cultura. E é a partir dali que o mundo conseguiu perceber alguma coisa. Então, Jorge, poderia aqui deixar patente qual é a real diferença entre
identidade cultural e identidade nacional? Identidade cultural e identidade nacional. Primeiramente, eu vou definir identidade nacional como uma espécie de, como um conjunto de símbolos, ou seja, um conjunto de hábitos e costumes. Porque se a gente prestar atenção à questão da identidade cultural, a gente vai ver que a mesma identidade cultural é composta por uma série de coisas. Vai ser composta por gastronomia, danças, manifestações, vai ser composta também por hábitos e costumes e uma série de coisas. Identidade nacional, a gente vai ver a identidade nacional como uma espécie de, como é que eu ia lhe dizer? Como uma espécie de espírito patriótico. O termo é esse. Porque a própria concepção de nação aparece mais nos finais do século XVIII. Eu acho que eu vou dar a oportunidade. Cota Isidro Fortunato. A questão colocada é sobre a divergência entre identidade cultural e identidade nacional. Não entendi. Acho A divergência entre identidade cultural e identidade nacional. Vamos saber. E aqui está fixe. Cota Isidro. A questão é sobre a divergência entre identidade cultural e identidade nacional. Não entendi. Como é que é? Identidade, qual é a real diferença entre identidade cultural e identidade nacional? É assim, a identidade cultural é um elemento isolado, ok? São as características proeminentes de um determinado povo. É uma ideia de identidade cultural. Identidade cultural. Ela se refere a grupos. A identidade nacional é a identidade comum, é a identidade partilhada por diferentes grupos dentro do espaço. Ok? Essa é a identidade nacional que vem de nação. Ok? A nação vem da convergência cultural. Quando os povos convergem entre si e criam um espaço onde os seus interesses são defendidos dentro de uma estrutura de hierarquia. Ok? Isso é nação. Você tem os teus interesses são defendidos e você está integrado dentro de um determinado grupo que a função desse grupo, a função dessa nação é velar pelos interesses de todos os grupos que fazem parte dessa mesma nação. Isso é a identidade nacional. A identidade nacional vem da nação e vem do processo de convergência cultural acima de tudo. É preciso que haja, que exista a convergência cultural para se determinar aspectos uniformes, aspectos convergentes entre determinados grupos para se estruturarem para se criar uma estrutura política, econômica que defenda os interesses de todos aqueles que fazem parte desse mesmo grupo. Cota Isidro, fiz uma questão ao Jorge, mas ele respondeu, o Cota estava ausente, sobre o que é de facto necessário para que Angola tenha exclusivamente uma identidade cultural. Você precisa de convergência. Você precisa de convergência, porque até hoje o governo de Angola ele lida com os outros grupos, com os outros grupos socioculturais dentro desse território, como se estivesse a lidar com indígenas, ok? Há uma subalternização dos aspectos culturais que emanam dos diferentes grupos etnolinguísticos aqui nesse espaço territorial. Então, a forma com que o governo, a forma com que o Estado dialoga com esses grupos ainda é de forma colonizadora, porque o Estado acabou por ter o poder por via desses acordos jurídicos que vão originar o próprio Estado enquanto um elemento fundamental para consagrar o processo das independências, ok? O Estado angolano vai ter o poder militar, o poder político e o poder econômico. E como uma estrutura originada do próprio colonialismo, ela vai impor o seu sistema de valores sobre os outros povos. E esses sistemas de valores não são africanos, são um conjunto
de saber, do conjunto de elementos estrangeiros culturais que foram herdados do próprio colonialismo, enquanto estrutura da agressão, dentro daquilo que é o contexto histórico que a gente narra aqui o tempo todo. É preciso compreendermos o colonialismo na dimensão de uma ciência. Os africanos não saem da posição que se encontram porque olham o colonialismo como um determinado momento da história. Não olham o colonialismo como uma ciência que perpetua a influência política, militar, a influência econômica ocidental europeia nos destinos do próprio continente, ok? Sim, conta Isidro, já que estamos aqui a falar que não podemos falar de cultura angolana, mas sim de culturas, agora vem essa questão, para onde vão as culturas angolanas? Mas as culturas angolanas são a manifestação, a corporização do pensamento cultural colonial. Essas são as culturas angolanas. Eu posso dizer, por exemplo, que se for para nós falarmos da cultura angolana, por exemplo, todo o comportamento que surge derivado do processo de fermentação das culturas coloniais no interior do tecido regional desse território podem ser consideradas culturas angolanas. Por exemplo, o Kuduro é uma cultura angolana, mas não uma cultura africana, porque o Kuduro ele nasce dentro de um sentimento e ele é fortemente influenciado pelas desordens que foram causadas dentro desses territórios por via do colonialismo, ok? O afastamento dos povos das suas culturas, da sua forma de viver e compreender-se a si mesmo, de pensar e agir, e compreender-se como povo, foram praticamente eliminadas. E fruto da crescente do comportamento cultural europeu, surgiram e fermentaram outros problemas de índole social que permitiram o surgimento do Kuduro. Então, o Kuduro é uma cultura angolana. É uma cultura angolana porque ela vem do processo de violência social herdado do próprio colonialismo enquanto elemento fundante de determinados comportamentos que vão levar à manifestação do próprio Kuduro. O Kuduro é conduta, é cultura angolana. A fofoca é cultura angolana. A esquizofrenia é cultura angolana. Ok? A falta de respeito que nós temos pelos mais velhos é uma cultura angolana. Ok? O alcoolismo é uma cultura angolana. A prostituição é uma cultura angolana. Está a entender? Porque isso tudo são comportamentos que foram fermentados dentro dos vetores das culturas coloniais que foram plantadas no nosso território. Só essas culturas coloniais permitiu a manifestação desse gênero de comportamento, ok? Então, a prostituição, o alcoolismo são culturas angolanas, ok? Porque quando nós vamos para a pré-colonialidade, nós não vamos encontrar casos de alcoolismo, de prostituição. É claro que esses comportamentos existiam dentro das nossas sociedades, mas o grande Mongo Bet, ele nos diz que os elementos negativos de uma cultura que são combatidos pelos elementos positivos da mesma cultura, ok? Nós não precisamos das soluções ocidentais para resolver os nossos problemas culturais. A nossa cultura resolve os seus próprios problemas, mas hoje nós estamos desorganizados por quê? Porque nós continuamos a buscar soluções europeias para problemas africanos. E dessa forma, para além de nós continuarmos a priorizar o pensamento colonial na determinação da problemática africana, nós acabamos por nos manter na posição de eternas crianças que precisam sempre de ajuda. Acabamos por messianizar a cultura ocidental como elemento central para a resolução dos problemas africanos. Então, eles ganham influência e autoridade sobre nós. O colonialismo é justamente isso. É na cabeça do ocidental, do europeu, pensar com o africano, construir a ideia de que o africano é incapaz de se governar e manter um governo sombra que controla os destinos do próprio continente. Por isso é que eles criaram o quê? As Nações Unidas, por exemplo. As Nações Unidas é uma estrutura da globalização que ensaia por anos um governo mundial em África, desde os finais da Segunda Guerra Mundial, 1945. Ok? Com o final da Segunda Guerra Mundial,
eles criaram essa estrutura mega poderosa, que ela controla quase todos os aspectos da vida política, econômica e social dos Estados que foram vítimas das agressões do próprio colonialismo. Tu tens, por exemplo, a Unicef. A Unicef é o fundo dessa mega estrutura, que é uma instituição supranacional que atua na questão de formatação da mente das crianças. E o nosso mais velho Malcolm X já havia dito que só um tolo confia a educação dos seus filhos aos seus inimigos. E é isso que os africanos têm feito. A educação das nossas crianças ela é definida pela Unesco. Depois tu tens a questão da escolarização. A escolarização não é um projeto que visa trazer uma perspectiva científica, intelectual e acadêmica pluralista para os povos. Mas a escolarização é um processo cultural. É um processo, acima de tudo, cultural, cujo ponto mais alto é a criação de uma monocultura influenciada maioritariamente, não, inteiramente influenciada pela visão do mundo ocidental, ok? Isso é a escolarização. E quem controla os processos de escolarização em África é a Unesco. Depois tu tens algo que o grande capitão burkinabé, Thomas Sankara, do Burkina Faso, nos trouxe a perspectiva de que quem te alimenta te controla. No discurso de... acho que esse discurso foi dos anos 80, se não me engano, com aí o François Mitterrand. Ele diz que quem te alimenta te controla. E nós temos o quê? O Programa Alimentar Mundial para alimentar os africanos. Os africanos não produzem a sua própria comida, não produzem o próprio sistema de educação e instrução não é africano. As nossas crianças são formatadas dentro de um processo universal. Por isso é que o Jorge estava aí conosco, falou muito bem sobre as comunidades não serem as mesmas coisas, que hoje, por exemplo, no mundo europeu, existem direitos da criança, a criança pode denunciar os pais por maus tratos e tal. Isso são necessidades que surgiram dentro de um determinado ecossistema. Não são necessidades universais, porque o processo de educação e construção da personalidade de cada criança, dentro de cada cultura, tem as suas próprias demandas. Mas quando se universaliza a experiência cultural europeia, você está a criar uma agenda de dominação global, e isso nós traduzimos na própria globalização, enquanto elemento de mentorização desse processo de imperialismo cultural. Porque é tudo cultura. O que a Unicef prega é cultura. Ok? O que o Banco Mundial nos traz para endividar as sociedades africanas é baseado na questão cultural. Enquanto nós não compreendermos, e o Amílcar Cabral, o nosso grande comandante, falou-nos muito bem, é preciso compreendermos. Educação e cultura são os elementos fundamentais para erguermos uma África boa para os africanos. Ok? Educação e cultura. A nossa educação não é controlada por nós, a nossa cultura não é controlada por nós, a nossa economia não é controlada por nós, o nosso dinheiro não é controlado por nós. O dinheiro angolano é imprimido na Rússia, ok? O dinheiro angolano é imprimido na Rússia, o franco CFA, que é o dinheiro da francofonia, ok? Esse nome francofonia. Essa não francofonia faz menção a uma questão de terrorismo territorial que acontece hoje em África no pós-colonialismo. Tu tens a francofonia, tens o franco CFA. O nosso dinheiro não é produzido por africanos, não é controlado por bancos africanos, mas por bancos coloniais, ok? Então, você aqui em África não tem praticamente nada. Nós estamos a discutir o quê? Se você ganha boas notas para você mergulhar na amnésia histórica. Quando você fala que quem é o pai da matemática é Pitágoras, você tira 20 sobre 20. Mas se você falar que é Imhotep, você tira 0. Então há um processo de brainwash cultural, um processo de lavagem mental, ok? Que os africanos, quanto mais inteligentes forem dentro das disciplinas universalizadas pelas estruturas culturais europeias, mais burros são para a África, ok? Porque a nossa história não é universal. A ideia de universalizar a história é uma ideia europeia. Por isso é que Jesus morreu por todos os povos do mundo. Mas nós sabemos que isso não é real. Estamos aqui a falar sobre tradição. Vamos somente tocar nessa questão
da crença africana. Qual é de facto a crença angolana? Os angolanos anteriormente eram cristãos ou essa questão do cristianismo também é uma modernização do pensamento cultural, dos pensamentos culturais angolanos? A África nunca foi cristocêntrica, a África nunca foi centrada nas práticas cristãs. O próprio cristianismo em si é uma estrutura religiosa, atenção, uma estrutura religiosa que provém da falsificação da história africana, ok? Isso aconteceu por volta do século II, no Concílio de Nicéia. Isso está tudo escrito, as pessoas podem ter acesso a essa informação. O corpo do cristianismo foi fundado em Roma durante o Concílio de Nicéia, onde se escolheram quais foram os livros para construir a Bíblia, e tem essas narrativas todas. O cristianismo entra dentro da África por via dos processos de escravidão, e quando o próprio cristianismo se transformou em religião do Estado romano, ok? Quando se transformou em religião do Estado, então teve abertura, porque o romano começou a entender desde muito cedo a religião como elemento para a criação de uma única forma de pensamento. Porque quando a gente olha para a religião, nós estamos a falar de estruturas complexas de pensamento. Nós não estamos a falar de uma porta para ir ao céu, de uma porta para conhecer Deus, para conhecer, não. Nós estamos a falar de uma estrutura de pensamento, uma estrutura cultural de pensamento baseada na experiência cultural europeia, para determinar aquilo que é o imperialismo cultural, o universalismo, como elemento da criação de uma narrativa central, uma única narrativa sobre o surgimento do mundo, que entra em corrosão e corrupção com a visão de mundo e a cosmovisão de outros povos e culturas que determinavam também o surgimento de forças cósmicas universais dentro da perspectiva cultural de cada povo. Okay? O universalismo veio para apagar isso, veio trazer uma realidade histórica comum. Por isso é que os pretos nascidos em África acreditam que Jesus morreu por eles, ok? E a expansão da própria religião cristã não tem nada a ver com a bondade de Deus, ok? Porque quando você lê a Bíblia, Deus é sanguinário, Deus mata, Deus gosta de virgens, Deus gosta de se envolver com a mulher dos outros, Deus contraria os seus próprios mandamentos, mas essas narrativas só foram universalizadas devido a esse período de expansão, ok? Expansão do imperialismo, porque nós sabemos que a própria Grã-Bretanha, por exemplo, que é um reino cristão, por exemplo, já teve quase mais de 1/3 do mundo, já pertenceu ao Império Britânico. Então nós temos de pensar que você não conheceu o cristianismo porque Deus tem a vontade de se apresentar para ti. Você conheceu o cristianismo dentro de um processo de violência histórico, dentro de um processo de agressão. Então esse é o cristianismo, que é uma narrativa que foi universalizada pelo poder militar e o poder expansionista de determinados grupos que já estavam organizados para invadir e destruir outros povos e civilizações. Isso é simples. Senhor Isidro Fortunato, já aqui na nossa reta final, gostaria de que deixasse patente se acredita que é possível resgatar os valores cívicos e morais angolanos em si, e o que é necessário para fazer. Olha, não há resgate de valores morais angolanos. Nós estamos aqui a desconversar novamente. Qual é a moral angolana? É prostituição, é beberrice, é dançar com duro. Essa é a moral angolana, ok? O que nós temos que falar aqui é o seguinte: sem uma ruptura com o passado colonial, os mesmos códigos que foram usados para castrar, para destruir a cultura, para destruir as formas de pensamento africanas, sem uma ruptura com o passado colonial, você não há mudança, ok? E os nossos códigos vêm da nossa cultura. É preciso que as culturas sejam a fonte primária de obtenção de todo o direito, de toda a forma de pensamento e de toda a forma de comportamento, ok? É preciso que isso seja respeitado acima de tudo. Ok? Então, se é possível haver alguma mudança dentro desse quadro, quando nós decidirmos criar um projeto para criar uma verdadeira nação angolana. Enquanto isso não acontecer, não temos como. Aquilo que nós temos como moral, é ocidental. Aquilo que nós conhecemos como sendo, tudo isso é herança colonial. Tá bem.
Muito obrigado, Cota Isidro Fortunato. Já estamos aqui mesmo a terminar. Hoje, infelizmente, as minhas luzes não funcionaram, razão pela qual é que estou a gravar mesmo assim, nessas condições. Queira mesmo desculpar, da próxima não acontecerá. E agradeço novamente tanto ao Cota Isidro Fortunato e quanto ao Jorge Beng Júnior, que já não se encontra aqui, acho que são por razões alheias à sua vontade. Muito obrigado mesmo. Prazer que das próximas vezes talvez será já no meu estúdio, porque a ideia é abrir um canal presencial ligado ao jornalismo cultural e pessoas como Cota Isidro Fortunato, que muito inspiram, seriam né, necessárias para abordar sobre a cultura angolana e a cultura africana. Assim. Boa, João. Estamos juntos então. Fico um abraço forte. Continuem com o bom trabalho, continuem com essa iniciativa, continuem mesmo a divulgar, não desistam. É claro que as pessoas estão no mundo digital, no mundo virtual, em que é preciso persistência para se manter nesses canais, para se manter aqui no Instagram, com o Facebook, com outras redes sociais. O mais importante é não pararem nesse trabalho, continuem com a iniciativa, que os canais vão crescendo, vão se expandir, basta que haja vontade, continuem mesmo, não parem por nada. Ok? Despeço-me aqui com um profundo agradecimento por me permitirem partilhar com vocês algum conhecimento e deixo um forte abraço aí para você e toda a equipa que participou disso. Então, estamos juntos. Fiquem bem e boa noite a todos que nos acompanharam. Igualmente, senhor Isidro Fortunato. SAF Informações.